Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração, são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente
e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração, são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração, são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça
e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração, são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração, são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão
e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor, e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça, e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração, são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor, e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça, e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus,
e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração, são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração, são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira?
Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração, são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração,
são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão.